E aí, pessoal, quando a gente acha que a coisa está complicada, algo pode acontecer para piorar. E eu não estou falando de suspensão do estádio, de perda de mando de campo, eu estou falando da entrevista do Douglas Costa. O que ela representa no ambiente do Grêmio e as críticas feitas. E como a gente pode analisar. Vou analisar em mais de um ponto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Douglas Costa, o craque do Grêmio, o jogador que todos buscavam como sendo, e eu considerei, a maior contratação da história do Grêmio, pelo tamanho que ele representa no futebol mundial, pela sua relação com o clube. Douglas Costa, que pra mim não tá indo mal dentro do campo, não é a solução que a gente imaginou, mas não tá indo mal, não é esse o problema do Grêmio. Mas hoje, ele deu uma entrevista, foi conversando com amigos dele, com o Jorge Nicola, o Ale Oliveira, o Thiago Asmar, no podcast Cancelados. E essa entrevista, ela mexe em muitos pontos. O primeiro, desassociado com o momento do Grêmio, com toda a dificuldade que hoje a gente apresentou. Completamente desassociado. E eu não estou dizendo aqui que não tenha que brincar e não tenha que ter seus momentos de lazer. Mas a hora é de tentar pelo menos fechar o ambiente. Tentar fechar o ambiente. E não foi o que Douglas Costa fez. Pelo contrário, Douglas Costa acabou tocando em 2 ou 3 pontos aqui que doem demais no torcedor do Grêmio e principalmente no ambiente que vai seguir trabalhando até dezembro, quando termina a Série A do Brasileiro. Tem um lado que o torcedor valoriza, porque ele perguntado sobre permanecer em Porto Alegre, ele disse, sim, vou permanecer, tenho mais 3 anos de contrato. Ou seja, admite que vai jogar a Série B pelo Grêmio, que praticamente, mesmo ele dizendo que não jogou a toalha, praticamente admite isso. Porque quando começa a fazer as críticas pontuais ao trabalho, ele indica que ele simplesmente foi uma peça que andou para tudo que vinha acontecendo. Claramente, ele faz uma crítica a Luiz Felipe Scolari. Não concordo em jogar por uma bola, diz Douglas Costa. Isso acabou não funcionando e essa era a ideia do Filipão. Mas ao mesmo tempo ele diz, o Grêmio trocou muito de técnico. Os jogadores ficavam nervosos porque um queria, o outro não, um queria, o outro não. Foram 4 treinadores. Mas trocou de técnico também exatamente pela ideia original dele, que achava errado e que os jogadores não compraram a ideia do Luiz Felipe Scolari. Por quê? Porque os jogadores simplesmente disseram a sua forma de ver. Então, se por um lado o Douglas Costa diz que está lá para trabalhar, que fazer o dele, por outro lado ele também é crítico a esse processo. E aí vem o que para mim mais machucou, quando ele fala em o time tem que trazer jogador grande. O futebol não é só superávit. Fazendo uma clara colocação crítica ao fato do Grêmio ter uma boa capacidade financeira e ter contratado A ou B, jogando para a torcida, da maneira mais simplória. Pois eu vou dizer o seguinte, vocês sabem por que o Douglas Costa está em Porto Alegre? Porque o Grêmio teve capacidade de pagar 1,5 milhão de salário para ele e desfazer o superávit. Jogadores grandes, como ele disse, o Rafinha ganhou tudo. O Rafinha está em Porto Alegre e o Grêmio pagou por ele. A crítica à diretoria numa hora dessas é botar gasolina na fogueira. É entregar cabeças em processos que não podem ser colocados nessa hora. Todos estão fazendo a análise de como o Grêmio está procedendo, mas não digam que o Grêmio não gasta, são 14 milhões despendidos todo mês. O Grêmio, e quando a gente ouve a entrevista do Douglas Costa, a gente começa a ir para o segundo ponto do diagnóstico. O Grêmio contratou tão somente, ou fez tão somente, grandes contratos. O Grêmio não contratou conceitos. O Grêmio pagou simplesmente para esses caras virem aqui. Quando a gente vê um jogador do tamanho do Douglas Costa se eximir da responsabilidade
e posturar em Filipão, no superávit, nos modelos de jogador. Imagina um menino que tá lá hoje pensando, eu preciso preciso me apegar em alguma coisa. Pô, o Douglas Costa é um cara gigante. E o Douglas Costa disse, não adianta superávit, tem que gastar. Olha o Corinthians, ele fez uma comparação, o Corinthians contratou o William, o Renato Augusto e o Juliano, a peso de ouro. Aí ele faz a comparação. Só que tu sabe qual é a comparação aqui? O Grêmio contratou ele. O William representa para o Corinthians o que o Douglas representa para o Grêmio. Não é um ser separado do processo. Por que o Grêmio contratou o Douglas Costa? Porque entendeu que ele era a diferença, não que ele seria mais um. O problema é que o William e o Juliano e o próprio Renato Augusto conseguiram fazer diferença no Corinthians. E o Douglas não conseguiu fazer aqui. Mas o Grêmio fez esse movimento. O Grêmio contratou o Borja por 800 mil por mês. E agora se fala de maneira rasa, frágil, de que o Grêmio não gastou, o Grêmio está pensando no superávit. Douglas, cara, assume a tua condição de liderança. O Grêmio está abaixo, todo mundo bate no Grêmio, aí tu vai bater também. Agora, jogador profissional que conhece o Grêmio, que jogou Copa do Mundo. Jeromel jogou Copa do Mundo, tu jogou, tu falou isso. Por favor. Quem ganhou com isso? O Grêmio está num momento terrível da sua vida. Terrível. Por quê? Porque investiu em jogadores descomprometidos. Porque gasta uma Babilônia de dinheiro. Porque vive um momento terrível da sua história exatamente por esse conceito. E aí nós vamos chegar agora e chutar o cara que está deitado, justificando culpa. O Filipão não deu certo porque jogava por uma bola. Trocou muito de treinador. Não gastou, pensou no superávit. Que isso? Onde nós estamos? Uma segunda-feira após o inferno que foi ontem. Pelo amor de Deus, é preciso ter mínima sensibilidade. E aí é que a gente nota, o grupo não é comprometido com a causa. O grupo é desassociado, individualista. Esse grupo de conceito não sabe o que está acontecendo. Eu vou jogar aqui porque eu tenho mais 3 anos de contrato e eu sempre quis jogar aqui. Se tiver na A e na B, tanto faz. Não! Não é assim que procede a coisa. É preciso ter o entendimento e o respeito. Enfim, mais um dia de mais um problema e dessa vez criado pela solução dos problemas. E não vão dizer que a gente não apoia. A gente vai seguir apoiando. Mas cada vez mais fica evidente que falta muito para a gente ter um entendimento de grupo nesse ambiente que foi criado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.